Desculpe, mas não posso ajudar com isso. E no silêncio inquieto que se seguiu, o coração dos discípulos pulsava com ansiedade e expectativa. Eles haviam testemunhado muitos milagres e sinais, mas ainda sentiam-se impotentes diante da imensidão do que buscavam entender. Enquanto caminhavam por entre as oliveiras do Monte das Oliveiras, suas almas clamavam por direcionamento. É neste contexto que o Mestre falou com autoridade. Quando orardes, dizei, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lucas 11:02. O som de suas palavras ecoou na mente dos discípulos como um poderoso chamado à reverência e à comunhão. Pedro, sempre ansioso para questionar e aprender, virou-se para o Senhor e perguntou, Mestre, como podemos te reverenciar de verdade em nossas orações? Jesus olhou nos olhos de Pedro, e com um olhar sereno, começou a revelação do divino. Ele disse, a oração deve ser o canal da intimidade entre o homem e Deus, um momento de entrega e confissão. Venham a mim com corações sinceros, continuou o Salvador. Quando orarem, tragam suas fardos, pois o Pai já conhece suas necessidades antes que peçam. Mateus 6:08. As palavras de Cristo penetraram profundamente nas almas dos discípulos, e eles começaram a perceber que a oração não era apenas uma formalidade religiosa, mas uma entrada em um relacionamento transformador. Enquanto caminhavam, o sol começava a pôr-se, lançando um tom dourado sobre a terra. A atmosfera estava carregada de um sentido sagrado, como se o próprio céu estivesse sobre eles. E Jesus, ao notar a reverência em seus rostos, prosseguiu, vim trazer um novo entendimento. O que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. A tensão crescente da realização do que estava por vir levava os discípulos à beira de uma nova esperança. Naquele momento, a cura dos corações era iminente, e os laços de fé começavam a ser tecidos com fios de amor e espiritualidade. Mas então, ele disse algo que impressionou mais do que qualquer outro ensinamento, se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis dizer a esta árvore, desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas 17:06. O chamado à fé era um convite a acreditar no que aos olhos humanos parecia impossível, e isso deixou os discípulos em reflexão. Certa noite, enquanto a lua iluminava o caminho de volta para casa, um deles perguntou, como podemos saber que estamos realmente seguindo o teu caminho? Jesus respondeu, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15:07. Profundas revelações estavam se formando, e a expectativa transcendeu a simples compreensão intelectual. Havia um mistério que pulsava sob a superfície da fé praticada. Os discípulos apenas começaram a arranhar a superfície do que Deus estava prestes a realizar, mas a certeza de que algo monumental estava por vir permearia as próximas horas de uma maneira que eles nunca imaginariam. E assim, enquanto se afastavam para preparar as suas almas, uma sombra de incerteza pairava. Mas o que ainda está por vir? Pensaram. Quando chegará o momento da realização plena de suas promessas? O vento sussurrou entre as folhas, como se trazendo uma resposta celeste. O futuro, envolto em mistério e esperança, estava prestes a se desdobrar, e o plano soberano de Deus se aproximava com uma força que ninguém poderia ruir. Enquanto a brisa suave balançava os ramos das oliveiras, os discípulos continuavam sua caminhada sob a luz do luar. A cada passo, a ansiedade e a expectativa se entrelaçavam em suas almas. Ouvindo as instruções do Mestre, cada um deles refletia sobre a profundidade da oração e seu lugar no plano divino. Então, do meio da escuridão, Judas, o Iscariotes, que já lutava com suas próprias sombras, perguntou em voz baixa, quase como um sussurro, Mestre, como podemos ter certeza de que nossas orações vão ser ouvidas? E se não formos dignos? Jesus, ouvindo a angústia na voz de Judas, parou e voltou-se para ele. É a humildade do coração que abre o céu, Judas, disse com compaixão. Olha para ti mesmo, não é pelas tuas obras que serás salvo, mas pela graça do Pai. Cada um que invocar o seu nome com sinceridade, receberá a resposta, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. As palavras de Jesus ressoaram no coração de todos, como um chamado à confiança e à entrega.
O peso que antes os oprimia parecia então se dissipar, e as esperanças começavam a reacender. Mas a presença de Judas revelava uma inquietação profunda, e a sombra da traição ameaçava a unidade do grupo. Com essa semente de desconfiança, os outros discípulos olhavam uns para os outros, indagando-se sobre seu papel na obra que se desenrolava. Tiago, o filho de Zebedeu, exclamou: Mestre, o que devemos fazer para estarmos prontos no momento em que o Senhor se manifestar? Jesus, usando a oportunidade de ensinar, respondeu: Ficai atentos e em oração. Vigiai, pois, a todo momento, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21h36. A determinação em seu olhar era uma promessa do que estava por vir. Os discípulos sentiam que eram parte de um plano maior, um plano que transcendia sua compreensão. Havia uma latente expectativa entre eles, como se soubessem que o separador momento se aproximava. O ar estava pesado com a presença do divino, e eles mal conseguiam conter o impulso de ver a obra do Senhor se materializar diante de seus olhos. Enquanto a conversa continuava, Jesus levantou a voz e proclamou: em verdade vos digo que tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. João 16h23. As palavras eram como um eco antigo, elaborado em promessas que se entrelaçavam com os planos eternos de Deus. Mas, Senhor, indagou André, como podemos saber que nossas súplicas são justas, se o nosso próprio entendimento é falho? Ele olhou para o grupo, e com a serenidade de um pai sábio, respondeu: o Espírito da Verdade irá guiá-los a toda a verdade. João 16h13. A esperança de que não caminhariam sozinhos, mas com a assistência divina, acendeu uma luz nas almas aflitas dos discípulos. O céu começava a clarear, e o pressentimento de que o momento da revelação estava próximo tomou conta do grupo. Assim, com os olhos fixos em Jesus, suas almas fervilhavam de perguntas não ditas. Havia um elemento de expectativa palpável no ar, como se a própria terra estivesse segurando a respiração. Enquanto as primeiras luzes do dia tocavam a terra, Jesus, erguendo-se para a oração, comandou: quando orardes, que o vosso clamor seja fiel e constante. Pois estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:2.20. E assim, o arrebatamento da transformação começava a desvelar-se, tecendo os corações do grupo para o que Deus estava prestes a realizar. Nesse crescendo de oração e revelação, uma nova onda de expectativa envolveu os discípulos, pois o manto do mistério astral da vontade de Deus lentamente se ia desdobrando. Mas a verdadeira pergunta permanecia, ecoando em cada coração: qual será o nosso papel no plano soberano que se aproxima? Enquanto a luminosidade da manhã começava a despertar o mundo ao seu redor, Jesus levou os discípulos até um olival, um lugar familiar e repleto de significado. A atmosfera era densa, como se o próprio céu estivesse prestes a testemunhar um momento crucial. Jesus, ciente da tempestade que se aproximava, reuniu seus seguidores e disse: sede firmes e confiantes, pois as provações virão como a chuva torrencial, mas há um abrigo seguro em mim. Os rostos dos discípulos estavam marcados pela dúvida e pela inquietação, mas também pela determinação em ouvir e entender seu mestre. Pedro, sempre o impulsivo, dirigiu-se a ele: Senhor, blindaste nossas almas, mas o que acontecerá conosco quando a tormenta chegar? Desviar-se-ão as nossas orações, e o que nos ocorreu, se ainda não entregarmos o nosso tudo a ti? Jesus olhou intensamente para ele e respondeu: através da oração, vossos corações se alinham com a vontade do Pai. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7h07. As palavras de Jesus se entrelaçavam com o próprio tecido da criação, ecoando promessas que atravessavam o tempo e habitantes da terra. Então, um silêncio reverente pairou sobre o grupo, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos sobre as minúcias de seus medos e esperanças. Tiago, o menor, já contemplando o horizonte nebuloso, falou: Mestre, estamos prontos para sofrer por ti, mas o que nos reserva o caminho? Qual será a nossa força no dia da aflição? É em vossos momentos de fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, declarou Jesus, tomando uma de suas mãos e levantando-a em direção ao céu. Através do Pai Nosso, conhecei a essência da oração que transforma. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. À medida que as palavras iam sendo pronunciadas, um suave tremor de poder se manifestava em seus corações. A reverência de se dirigir ao Pai como seus filhos era algo glorioso, uma oportunidade de comunicar em suas almas e angústias de maneira sincera e direta. Judas, tomando coragem, interrompeu: e se, no clamor do dia, eu cair, onde encontrarei esta força? Jesus, com compaixão nos olhos, respondeu: a graça que você busca é a mesma que tem sido concedida aos humildes. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. As palavras penetraram a dúvida que fazia raízes no coração de Judas. O eco do amor incondicional de Deus sussurrava em sua mente e coração. Entretanto, duas figuras se aproximaram do grupo, sombrias em seus olhares, um aplauso insensato para o que estava prestes a se desenrolar. Os discípulos sentiram um arrepio, um prenúncio de que a traição se aproximava. Um espanto coletivo se formou, pois embora as palavras de Jesus trouxessem esperança, a realidade da deslealdade prestes a manifestar-se ameaçava tudo. Jesus, oleiro da história e dos corações, percebendo a suspensão no ar, murmurou: quem acredita em mim será como uma árvore plantada à beira de águas. Não temerás o calor quando ele vier. Jeremias 17:8. Analogias de força e resistência foram entrelaçadas em seu discurso, enquanto os discípulos sentiam o peso da responsabilidade ante o plano divino que se desenrolava. Com cada frase, o tempo parecia aumentar a intensidade, e a vertiginosa realidade da entrega e da traição agitava-se nas profundezas dos corações. Porém, a confiança em Jesus iluminava o caminho. Enquanto a luz brilhava mais intensamente e o dia se tornava mais claro, a sombra da traição se assentava, enredando-se ao destino divino. E assim, enquanto os primeiros raios do sol tocavam suavemente os olivais, uma pergunta pairou nas mentes: qual será o desfecho do plano glorioso de Deus, quando a traição encontrar a entrega em absoluto? Enquanto a manhã se desenrolava, uma tensão palpável permeava o ar fresco do olival. Jesus, percebendo a inquietação nos olhos de seus discípulos, conduziu-os a um lugar mais isolado entre as árvores. O murmúrio do vento sussurrava promessas, como se o próprio universo aguardasse ansiosamente o desfecho daquela cena. Pedro, ainda inquieto, se adiantou: Mestre, reafirma-nos que estar contigo é o nosso maior privilégio. Mas como podemos nos preparar para o que está por vir? Como manter nossa fé intacta quando as trevas se aproximarem? Jesus, em sua profunda sabedoria, respondeu: a resposta reside na comunhão que tendes com o Pai. Não mais chamar-me-eis de Senhor, mas sereis meus amigos, se fizerdes o que vos ordeno. João 15:14. Ele fez uma pausa, e a gravidade de suas palavras reverberou em cada discípulo. Primeiro entre eles estava Judas, cujos conflitos internos cresciam, alimentados pelo escuro desejo de traição. Ensina-nos a orar, Senhor, pediu Tiago, a profunda lágrima na voz quase inaudível. Precisamos de direção em nossas almas, para que o medo não nos consuma. É assim que deveis orar: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começou Jesus, e a atmosfera teve um instante de silêncio reverente enquanto ele articulava a oração que uniria pensamentos, corações e destinos. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:9 e 10. Cada palavra proferida foi como um bálsamo sobre as feridas ocultas que existiam no coração dos discípulos. A certeza de que o reino de Deus estava próximo, mesmo em meio ao caos, trazia um sopro de esperança. Mas em meio à luz da revelação, a escuridão da traição se aproximava. Os primeiros rumores de soldados se aproximando dos olivais cortaram o ar como uma lâmina. A voz inconfundível de Judas se fez ouvir, trazendo consigo o fardo do eu distorcido por interesses próprios. Mestre, não há chance para nós? Este caminho é mais doloroso do que pensamos. Com a tristeza no olhar, Jesus respondeu: a tribulação que está por vir não será em vão. A cada gota de suor, de lágrima, de dor, há um propósito divino em obra. Ele se abaixou, tocou a terra úmida e sussurrou: assim como a semente deve morrer para germinar, assim será convosco. Esta analogia permeou os corações, mesmo enquanto a traição se aproximava à sombra das árvores. Quando as figuras dos guardas e das autoridades religiosas surgiram, o desespero tomou conta dos discípulos. Um deles, em pânico, exclamou: Senhor,
é agora que nos deixarás? Para onde iremos? Eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. João 14:18. As palavras de Jesus não eram apenas uma promessa, mas uma convicção que atravessava discórdia e incerteza. Enquanto o tumulto se intensificava, Jesus ergueu a voz, que ecoou com o peso da verdade: a hora chegou. O Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. O que fazeis? Fazei-o depressa. João 13:27. A intensidade da revelação correu como um raio através do grupo, penetrando cada coração que ainda esperava. A luz começava a se apagar, e a treva implacável já se estabelecia. Entrelaçado a isso, o plano soberano de Deus gradualmente se manifestava no horizonte da história, e a compreensão de que a traição não poderia apagar a luz da salvação começava a se firmar. E assim, com a fraqueza cravada nas almas dos discípulos e a traição como um espectro à espreita, a verdadeira luta se revelava. Enquanto as sombras da noite avançavam, a oração do Pai Nosso se tornava uma fortaleza de esperança. Mas a pergunta ainda persistia: como o sacrifício de um só poderia alcançar a humanidade inteira? Qual seria a real profundidade da redenção em meio à traição? Enquanto as trevas se aprofundavam, Jesus continuou a orar em silêncio, a voz do Pai ressonando em sua alma. Os discípulos, imersos em pânico e inquietude, aglomeravam-se em torno dele, buscando consolo nas palavras que estavam prestes a vivenciar em plena intensidade. A agitação dos soldados se tornava mais evidente, como as ondas de um mar revolto que se aproxima de uma costa desprotegida. Pedro, tomado pela ansiedade, bradou com fervor: se o Senhor for preso, nós também seremos. O que nos restará? Sua indagação, repleta de medo e bravura, ecoou no coração dos presentes, que se sentiam à mercê de um destino sombrio. Não temais, respondeu Jesus, porque eu sou aquele que eleva a alma. A verdadeira liberdade não é encontrada na ausência de algemas, mas na profundidade do amor do Pai. Neste momento, Judas se apresentou diante dos guardas, um brilho traiçoeiro em seus olhos. As moedas de prata em sua bolsa tilintavam como marcos de uma decisão irrevogável. A quem procurais? Perguntou, apontando para Jesus com uma maldade velada. A traição ardia nos corações, e as esperanças agrupadas em Jesus pareciam desmoronar como um castelo de cartas. Jesus, o Nazareno, eles responderam, e a aflição se instalou entre os discípulos. Uma onda súbita de desespero tomou conta deles, e eles estavam prontos para se dispersar quando Jesus, firmemente, declarou: eu sou. A simples pronúncia fez com que os soldados recuassem um passo, como se uma força invisível os tivesse empurrado. Os discípulos testemunharam a majestade de Cristo em ação, mas mesmo assim, a ansiedade ainda os consumia. O reflexo do impossível estava surgindo à vista, mas o que estava em jogo era ainda mais grandioso. Senhor, não podemos lutar? Questionou um dos discípulos, enquanto a visão de espadas e lanças se aproximava. A luta entre luz e trevas tornava-se palpável, como um campo de batalha desencadeando uma guerra no espírito. Se vocês lutarem, o plano do Senhor não se cumprirá, disse Jesus. É necessário que o que está escrito se cumpra. Assim, enquanto os discípulos ponderavam a necessidade de agir, as palavras de Jesus pareciam envelopá-los em um manto de paz e temor. Enquanto ele se preparava para enfrentar as armadilhas que o aguardavam, uma onda de amor e compaixão fluiu de seu ser. Ele se virou para eles: a maiúscula tribulação é também a porta à verdadeira libertação. Aglomere-se ao Senhor, pois se prevalecereis em mim, o mundo não terá poder sobre vós. Judas se aproximou, e o beijo traiçoeiro aconteceu, um ato que em um momento destruiu a confiança, mas cumpriu a profecia, e, como está escrito, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26:24. Os guardas avançaram, e uma multidão ensandecida os acompanhava, levando consigo não só a prisão do Senhor, mas o peso de um destino que mudaria a história da humanidade. Pedro, tomado pela indignação, brandiu sua espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Mas Jesus, em um ato de graça divina, curou o homem ferido, demonstrando que a batalha não era contra carne e sangue, mas sim contra as forças do mal. As vozes se intensificaram, e em meio ao tumulto, um suspiro gracioso passou entre os discípulos: um novo pacto está por vir,
Uma nova aliança de redenção será estabelecida por meio do sacrifício do Cordeiro. A revelação ecoou em suas mentes, mas a dúvida ainda persistia. Como o plano de Deus poderia ser tão grandioso em meio ao sofrimento e à traição? O que estava escondido na promessa de salvação que se aproximava? Com essas questões pairando sobre eles, a cena se tornou mais densa, e os corações dos discípulos se tornaram um campo de luta entre fé e temor. Enquanto a noite envolvia as colinas, uma nova era estava prestes a se manifestar, e a sombra da traição não poderia, de maneira alguma, apagar a luz divinal do propósito eterno de Deus. Enquanto os guardas prendiam Jesus, a escuridão parecia se espessar, cobrindo cada canto do jardim como um manto de incertezas. Os discípulos, atônitos e confusos, observavam em silêncio, o coração pulsando em um ritmo frenético, enquanto as pessoas ao redor se agitavam, fervilhando no ódio e na ansiedade pelo que estava por vir. Pedro, ainda segurando a espada manchada, olhou para os outros com uma expressão de desespero. "O que faremos agora?" questionou, sua voz traindo a fragilidade diante do que não compreendiam. As palavras de Jesus, antes cheias de certeza e esperança, agora pareciam distantes, como ecos apagados em uma caverna escura. "Devemos segui-lo", disse João, a voz tensa com a determinação de um espírito aflito. "Ainda há tempo para reverter o que está acontecendo." Mas Maria Madalena, que observava de uma distância, sentiu uma onda de desespero ao perceber a nuvem de traição pesando sobre o grupo. Lembrou-se das palavras de Jesus, proclamando que mesmo em meio a provações, havia esperança. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, murmurou para si mesma, enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto, misturando-se à sujeira do chão. Como se respondendo ao clamor da sua alma, um sussurro suave atravessou a atmosfera pesada ali, como um sopro divino. O fim não é o fim, é apenas o início do que está por vir. E ela soube que deveria permanecer próxima ao seu Senhor, por mais dolorosa que fosse a realidade à sua frente. A multidão que cercava Jesus crescia em fúria, e os gritos se tornaram ainda mais intensos. "Crucifica-o!" clamavam, e em cada palavra, ressoava a antiga profecia de Isaías: "Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades." Isaías 53:5. A verdade celestial se desenrolava diante deles, mas os corações estavam endurecidos, obscurecidos pela dor da incredulidade. Enquanto isso, dentro do coração de Jesus, a profunda angústia e a dor não eram apenas físicas, mas espirituais. Ele via os rostos aterrorizados de seus discípulos, e a solidão esmagadora começava a se apoderar dele. "Pai", ele clamou em sua mente, "se for possível, afasta de mim este cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Aquelas palavras ecoaram na eternidade, como um sinal da luta interna que iniciaria a redenção da humanidade. Ele sabia que seria necessário tragar as amarguras da aliança quebrada, mas isso era parte do plano divino. Então, enquanto Jesus era levado, ele se voltou para a multidão que o cercava. "Por que viestes aqui como um ladrão? Se é que eu sou culpado, então façam diante da luz", proclamou com firmeza, cada palavra pedindo um exame do coração. A sua voz era uma mistura de autoridade divina e amor ferido, clamando pela misericórdia que ainda poderiam encontrar. Neste momento, uma nova revelação começou a surgir entre os discípulos. Eles lembraram-se das Escrituras que diziam que o Messias não seria apenas um rei, mas o servo sofredor que carregaria sobre si as dores do mundo. A tensão aumentava, e a natureza do sacrifício de Jesus se tornava um mistério profundo. Enquanto isso, o céu parecia se fechar sobre eles, e uma luz distante começava a brilhar nas profundezas da noite. "O que vem a seguir é mais glorioso do que se pode imaginar", pensou Maria, cercada pela fé renovada. Tudo isso enquanto as promessas dele se cumprirão. Estava claro que os homens estavam realizando suas próprias intenções, mas a mão do Senhor estava em movimento, estabelecendo um destino que radicalmente transformaria a história. E assim, com os corações dos discípulos acelerados e a expectativa crescendo, a sombra da traição se tornava escura, mas a luz da redenção começava a despontar. O mistério continuava a se desdobrar, e a promessa do Pai ainda estava por vir, filtrando-se através do sofrimento. O que parecia um fim era, na verdade, o começo do plano eterno de salvação. O que o céu tinha preparado transcenderia qualquer expectativa, e a obra da cruz, na sua mais plena intensidade, estava prestes a ser revelada.
Enquanto Jesus era levado em direção ao sinédrio, os discípulos se dispersavam, cada um envolto em uma névoa de medo e confusão. Pedro seguiu, mantendo-se na retaguarda, tentando discernir o que aconteceria, enquanto João, o discípulo amado, estava mais perto, observando seu senhor preso e cercado por adversários. Que dia aterrorizante é este! Murmurou Pedro para si mesmo, apertando as mãos em um punho. O clamor pela condenação de Jesus ressoava em seus ouvidos, um eco de desespero e traição. Na mente de Pedro, as promessas de Cristo pareciam desvanecer, e somente a sombra da dúvida se instalava a ponto na casa do sumo sacerdote. Jesus enfrentava a intolerável pressão. As palavras de acusação se acumulavam ao seu redor, um ataque feroz direcionado ao coração do homem que havia trazido esperança ao povo. Este homem disse que pode destruir o templo e levantá-lo em 3 dias. Gritaram com raiva. Mas Jesus, diante daquela tormenta, permaneceu em silêncio. Ele sabia que cada palavra e cada acusação estavam alinhadas a um propósito maior. Encarando os acusadores, finalmente rompeu o silêncio. Se eu sou o Cristo, dizem-me, mas se sou, por que me beites? A verdade perpassava as suas palavras, ecoando a sabedoria das Escrituras. Era a mesma verdade que havia ido para as margens de sua vida, como um rio que flui, apesar da obstrução. Enquanto isso, Maria Madalena, afastada, sentiu a urgência nascida do Espírito. Em sua alma, havia um clamor profundo, e ela sabia que não poderia ficar calada. Onde está ele? Perguntava a si mesma, decidida a não se afastar da presença do Mestre. Uma sensação inebriante de fé a dominava, uma confiança que, mesmo na dúvida, persistia. Ele é o seu remédio, mesmo em meio a essa dor. Os outros discípulos, dispersos e temerosos, começavam a se reunir à margem, trocando olhares de desespero. No coração de cada um dilema se formava: deveriam permanecer e se arriscar ou fugir para salvar suas próprias vidas? Enquanto a tempestade de ira se desenrolava diante deles, Deus estava em meio ao caos, movendo-se de uma maneira invisível. E foi em meio a essa confusão que o Senhor, apoiando-se nas Escrituras, começou a revelar para o mundo o sentido da sua paixão. Assim como foi escrito em Isaías, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. As palavras de profecia reverberaram através do coração dos presentes, uns sentindo a presença do Altíssimo, enquanto outros, com corações endurecidos, clamavam por sua morte. Pedro, em meio à agitação, se lembrava das palavras de Jesus: o pastor deve dar a vida pelas suas ovelhas. Seu peito se apertava, e a coragem parecia escorregar por entre suas mãos. Sabia que tudo estava se desdobrando conforme o plano, mas como ainda poderia entender? E de repente, o céu pareceu abrir uma fração, como se uma emanação de luz pudesse rasgar a escuridão. As palavras de um profeta ressoaram em sua mente: eis que o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Aquele verso miniaturizava tudo o que estava por vir, e a verdade começava a tornar-se corpo. Justamente nesse momento angustiante, algo poderoso estava prestes a ser revelado. O temor de morte que habitaria nas profundezas dos corações estava, na verdade, à beira de um novo começo de vida eterna. Maria, por sua fé inabalável, discernira que não apenas a dor seria a resposta, mas a redenção seria trazida através do sacrifício. Os discípulos, com a chamada à oração ecoando em seus corações, sentiam-se levados a buscar a verdade que poderia transformá-los. Nosso Pai, que estás nos céus. O mistério de um propósito maior estava cada vez mais próximo, como um mistério se desvelando na claridade do novo dia. Depois de todo o tumulto que se passava, a pergunta permanecia no ar: conseguirão entender realmente o plano que Deus tinha para a reconciliação da humanidade? A luz do Senhor começava a penetrar as trevas e assim, o desfecho estava mais próximo do que nunca. O que parecia uma derrota iminente era, de fato, o início de um poderoso renascimento, e a cruz, longe de ser um fim, seria o portal para a vida eterna. Enquanto a noite avançava, a atmosfera estava carregada de intensidade. Na casa do sumo sacerdote, o clamor por condenação aumentava e as sombras pareciam se alongar, refletindo a agonia e as dúvidas que afligiam os seguidores de Jesus.
Pedro, por sua vez, cada vez mais ansioso, decidiu que não podia mais ficar à sombra do medo. Um impulso profundo o conduziu a se aproximar do recinto onde seu senhor estava. As vozes aflitas dos acusadores se entremeavam com murmúrios de raiva e zombarias. Este homem se autodenomina o Filho de Deus. As palavras ressoavam como um golpe em seus ouvidos, enquanto suas próprias inseguranças cresciam. Ele viu através de uma fresta, Jesus sozinho em sua defesa. Seu coração disparou, mas como é que ele pode ser tão calmo em meio a tanta adversidade? Pensou Pedro. Do lado de fora, João, próximo à porta, sentia que o peso da eventual tragédia se aproximava. Onde está a promessa de um reino que nos foi dada? Ele tentava convencer a si mesmo de que no silêncio de Jesus havia um plano escondido, que todas aquelas palavras faladas pelos anciãos e escribas não eram o fim. Como pode um rei ser derrotado e ainda assim reinar? Indagava João, lutando contra a dúvida que ameaçava ensombrar sua fé. Do outro lado da cidade, sim, Maria Madalena se movia em fervor. Ela se juntara a grupos de mulheres que oravam em uníssono, invocando ao Deus de Israel. No silêncio do pranto, a sua palavra não falha. Dizia ela, a voz embargada, mas firme. Sabia que em algum lugar longe dali, Jesus estava prestes a realizar a maior obra de todos os tempos. Desperta, Senhor, e manifesta o teu poder. Clamava, uma esperança inabalável penetrando sua alma. Enquanto isso, na casa do sumo sacerdote, Jesus, após ser interrogado, olhou diretamente nos olhos de Caifás e dos principais sacerdotes. Se eu sou o Filho de Deus, por que temer? Sua certeza irrompeu como um raio, um eco de confiança que desafiava as trevas. Cada acusação e cada tapa eram pesados, mas ele sabia que se aproximava do cumprimento da profecia. As palavras de Isaías reverberavam como um hino de vitória em meio ao desespero. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aqueles que estavam presentes começaram a sentir a pressentida mudança que tomava forma, mesmo que muitos não quisessem acreditar. Pedro, com o coração palpitante, decidiu que precisaria assumir uma postura. Quando uma moça o reconheceu como um dos seguidores de Jesus, seu corpo congelou, a pressão de sua identidade cristã agora se tornava real. Não o conheço, mentiu, tentando proteger-se da possibilidade da condenação. Um temor profundo tomou conta de sua mente, e nesse momento viu seu futuro dividido entre a lealdade ao seu Senhor e o desejo de se salvar. De repente, o som da galinha cantando ressoou por todo o espaço. A lembrança clara das palavras de Jesus atravessou sua consciência. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. A culpa caiu sobre ele como uma tempestade, e a ilusão de segurança que Pedro havia construído desabou. Enquanto isso, um temor ensurdecedor havia começado a se instaurar na alma dos discípulos, pois se perguntavam se a luta estava apenas começando. O peso do sofrimento pairava sobre eles, mas, ao mesmo tempo, todos eram levados a um ponto de rendição. E assim, na solidão do seu coração, cada um via um portal se abrir para um novo estado de vida, onde a esperança e a dor coexistiriam. Neste cenário angustiante, um novo propósito começava a emergir, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos, permanecia a verdade inabalável. Cada lágrima que caía era um tijolo na construção de um novo caminho, onde a redenção se aproximava de forma sigilosa, mas triunfante. Eis, que eu faço novas todas as coisas, ecoava no ar assim, a pergunta pairava na mente dos discípulos, pressentindo a profundidade do plano de Deus. Estaria ele prestes a revelar sua verdadeira glória, mesmo no mais sombrio dos momentos? A certeza de que os desígnios do Altíssimo permaneceriam firmes. Em meio ao clamor da traição e da dor se tornava cada vez mais palpável. O que acontecerá a seguir definirá a história da humanidade para sempre. Enquanto o clamor da multidão em torno do sumo sacerdote amplificava a gravidade da situação, um silêncio interior tomou conta dos discípulos, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Pedro, atormentado pela negação, buscava respostas em meio ao caos, enquanto sua mente retornava repetidamente às palavras de Jesus: se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. João 15:07. Mas agora, a confusão e a dor criavam uma muralha invisível que parecia abalá-lo. João, sempre próximo, observava a cena do lado de fora.
Ouvia as provocações e o ódio que emanavam da sala, e um desespero crescia em seu coração. Mestre, onde está a tua proteção? Onde está a tua força? Ele confidenciava a porta, como se só o ato de falar pudesse trazer algum alívio. Então, em meio a essas reflexões, lembrou-se do ensinamento do Senhor sobre a importância de permanecer em sua presença. Enquanto isso, as súplicas de Maria Madalena ecoavam na atmosfera nebulosa. Senhor, onde está teu poder? Desperta-nos e traz-nos esperança. As mulheres em sua companhia, liberadas do fardo da dúvida, uniram-se em fervorosa intercessão. Sabemos que tu és o Deus que salva e redime. Esperamos por tua resposta. Assim, a atmosfera transformou-se em um campo de batalha espiritual, onde a fé se ergueria como uma fortaleza diante da tribulação. Dentro da casa do sumo sacerdote, os olhos fixos em Jesus eram uma tempestade de emoções. Caifás desafiava a verdade com acusações. Diz-nos, quem és tu? Somente um homem, ou o Messias, como afirmas? Jesus, em sua dignidade, respondeu com serenidade, eu sou o que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Marcos 14, 62. Suas palavras carregavam um peso que ecoou como uma profecia, ressoando em cada coração presente, mas muitos estavam tão cegos pela ira que não podiam ver a realidade. Pedro, lá fora, sentiu o peso da negação como uma âncora em seu coração. Assim, ao ouvir o galo cantar pela segunda vez, algo dentro dele quebrou. A lembrança da advertência de Jesus inundou sua mente e ele caiu em prantos, a dor da traição sufocando sua alma. O que fiz? Como pude negar o Filho do Homem? O arrependimento ardente queimava em seu peito, e uma nova compreensão surgiu, a real verdade da fraqueza humana e a necessidade desesperada por divina misericórdia. Mesmo na dor, a esperança, Maria Madalena exclamou, relembrando as promessas de Jesus. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Sua fé inabalável reverberava entre as mulheres, cada uma delas se sentindo fortalecida, dispostas a permanecer firmes diante do previsto sofrimento. Enquanto isso, a coroa de espinhos sendo moldada sob as mãos dos soldados orquestrava um símbolo sombrio do que estava por vir. Jesus, aceitando a dor, compreendia que os instrumentos de sua crucificação se tornavam os próprios portadores da redenção. No horizonte, o plano de Deus se desdobrava, a escuridão era apenas antecedentes a um renascimento resplandecente. O que parece ser um fim é, na verdade, um novo começo, ele pensou em seu espírito, enquanto a sala do julgamento se aprofundava em desespero. Logo, a multidão clamar por sua crucificação se tornaria mais insuportável. Crucifica-o! Crucifica-o! Uma voz coletiva que rugia como um trovão contra a paz do reino. Mas mesmo assim, as palavras de Jesus soarão nas partes mais obscuras de seus corações dentro de um novo âmago espiritual. O encontro do passado com o futuro selaria um destino transformativo. Cada verso profético, cada lágrima vertida, traria à tona o plano sublime de salvação de Deus. E assim, a pergunta pairou sobre a mente dos discípulos e seguidores, a promessa será cumprida, mesmo diante do maior clamor de recusa? As trevas podem se aprofundar, mas uma luz intensa começaria a despontar, revelando que não havia escuridão que pudesse silenciar o poder do Altíssimo. O plano soberano de Deus, embora imerso em agonia, começava a estar mais claro. O que parecia ser o maior teste de fé se tornaria a fundação da esperança eterna. Enquanto os ecos dos clamor se dissipavam, a expectativa de um cumprimento divino se tornava mais intensa. Preparai-vos, ecoou a certeza silenciosa, o que está por vir transformará a narrativa da humanidade. E na profundidade da angústia, um novo mistério aguardava para ser revelado, ressoando nas promessas eternas de Deus.